Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de glória. Hoje é especial Escola Bíblica Dominical. Eu vou compartilhar com vocês a aula que será dada amanhã, lição número 5, 3 de agosto. O tema da aula é Uma Igreja Cheia de Amor. O textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, que diz assim: E era um coração e alma de multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. O tema de hoje é amor. Uma igreja cheia de amor. Esse trimestre nós estamos estudando a igreja primitiva em Jerusalém, iniciada logo após o dia de Pentecostes. Iniciou com 120 pessoas e virou uma multidão, virou milhares de pessoas e chegou até nós aqui no ano de 2025. E eu quero começar essa aula perguntando para você: você ama? Você demonstra o amor a quem você ama? As pessoas que você ama, sabe que são amadas? Como você demonstra esse amor? Nós temos, no mínimo, 3 tipos de amor relacionados na palavra do Senhor: o amor ágape, o amor eros e o amor filéu. O amor ágape é o amor de Deus, um amor que se dá. É o mesmo amor que nós citamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que é o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor filéu é um amor mais de amizade. É diferente daquele amor que não precisa de troca. O amor eros é aquele amor muito comum entre marido e mulher, voltado para o corpo, para a sensualidade, para o prazer. E eu, estudando essa lição e indo mais a fundo sobre o amor, eu achei interessante que eu encontrei o amor Filadélfia. Nós temos uma carta à igreja de Filadélfia, inclusive, que é o amor entre irmãos, o amor da igreja. E aí eu pergunto para você, e é interessante que, lendo a palavra do Senhor, nós encontramos quando uma indagação e uma conversa entre Pedro e Jesus. E livro de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 18. E Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A primeira e a segunda vez que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? O Senhor, ele utiliza a palavra no ágape, naquele amor que é o amor que você larga tudo por ele, é o amor de Deus por nós. E Pedro responde a Jesus com o amor filéu, que é aquele amor de amizade, aquele amor incrível, mas não é o amor ágape, não é aquele amor que vai além. E aí, na terceira vez, Jesus pergunta a Pedro também com amor filéu. E aí, Pedro já... E por quê? Pedro estava entristecido, porque o Senhor pergunta para ele a mesma coisa 3 vezes. E o Senhor, eu imagino aqui a Vanessa, para não constrangê-lo até mais, ele já pergunta: Pedro, tu me amas? Mas com amor filéu. Porque o Senhor, ele conhece, ele sonda o meu e o teu coração. Quiçá todos nós tivéssemos o amor ágape, mas às vezes nós temos o amor filéu, e às vezes nós temos o amor eros também. E aí, como eu perguntei, perdão, no início, como é que você demonstra o amor? As pessoas que você ama sabem que você ama? Cada um de nós tem uma linguagem de amor. Alguns dão presente, alguns com palavras, com uma comida. Tem vezes que uma pessoa, lembrei de você, fiz um bolo para você. É uma forma de amor, de demonstrar amor. E hoje, uma grande forma de amor é você orar por alguém. Existem pessoas que eu oro, que eu nem tenho mais contato, que foram de outras épocas da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, amigas, que hoje já, de verdade, eu não tenho nem o WhatsApp. Mas quando eu estou em oração, eu falo: Senhor, alcança tal pessoa, tal pessoa. É a minha forma de demonstrar amor. Mas é muito importante que as pessoas que eu amo saibam que eu as amo.
E vindo aqui para o texto de hoje, para a lição de hoje, que é essa igreja cheia de amor. Olha o que está escrito aqui. Essa igreja tinha amor fraternal, oração incessante e a ousadia missionária. Por que ousadia missionária? Eu já falei sobre isso em outras aulas. Pedro, quando ele nega Jesus, ele é um. Ele é revestido pelo Espírito Santo e ele prega para 3.000, 5.000 pessoas e aquelas pessoas são convertidas, tamanha ousadia de Pedro. Então nós temos um Pedro antes do selo do Espírito Santo e nós temos um outro Pedro com o selo do Espírito Santo. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos diferentes. O Senhor nos dá ousadia, nos dá revestimento, nos dá coragem para que possamos cumprir a sua vontade. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus é refletido com o nosso relacionamento com as pessoas. Quanto mais de Deus eu tenho, melhor eu trato as pessoas. Quanto mais de Deus eu tenho, quanto mais eu me relaciono com Ele, melhor eu me relaciono com as pessoas. Por quê? Eu entendo que todos nós somos falhos e pecadores. Eu, particularmente, tenho uma linha de pregação muito voltada à correção. Foi assim que o Senhor me chamou. Mas isso, de maneira nenhuma, tira a questão que eu tenho consciência das nossas falhas, dos nossos pecados e mais, eu tenho consciência da misericórdia do Senhor. Porque a própria palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E diz aqui, na introdução, enxergar os mais necessitados e buscar caminhos para suas carências, que suas carências sejam atendidas. A igreja primitiva, alguns membros da igreja eram pessoas de posse. Mas como em toda igreja, ou quase toda, tinha pessoas com condições financeiras e outras sem condições financeiras. Então, quando a gente lê aqui que as pessoas vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos para que eles administrassem o dinheiro, não significa que eles venderam tudo ao mesmo tempo. Mas à medida em que eles viam a necessidade da igreja, viam a necessidade do povo, eles iam e falavam, olha, eu posso me desfazer da minha propriedade, dividir para que todos tenham. Isso chama empatia. Eu não pensar apenas em mim, mas eu pensar no próximo. Como eu falei para vocês outro dia, eu vou compartilhar alguns testemunhos que eu tenho. E aconteceu uma coisa na minha vida, uns anos atrás, muito interessante. Eu trabalhava numa empresa e eu pegava o ônibus todo dia no mesmo lugar, já há muitos anos. Antes de eu ter o Benjamin ainda, 10, 15 anos atrás. E estava na época de inverno, e eu sempre ia com uma roupa, um casaco, enfim, diferente. E eu pegava o ônibus sempre com as mesmas pessoas na mesma fila. E uma vez, eu conversando com as pessoas, eu converso muito, a moça falou assim pra mim, nossa, você cada dia tá com uma roupa, né? Aí eu fiquei meio constrangida, falei, pra glória de Deus, né? Graças a Deus, né? E eu comecei a reparar nela, porque até então eu não tinha reparado. E ela ia com a mesma blusa todos os dias. Aí eu falei, Senhor, não dá. E aí eu peguei algumas roupas minhas, e não roupa rasgada, roupa furada, roupa boa, casaco meu, porque ela tinha mais ou menos o mesmo porte físico que o meu. E eu levei pro ponto de ônibus para abençoar aquela mulher. E ela sumiu, foi sobrenatural. E eu fiquei perguntando, deixei no meu trabalho para que eu conseguisse marcar um encontro com ela. Não sei o que aconteceu com aquela mulher, mas o que eu quero dizer com isso? Eu sou melhor que você? Não. Mas eu gosto de brincar que eu sempre tenho que ter espaço vazio no meu guarda-roupa para chegar coisa nova. Então nós temos que saber abençoar o outro. Nós temos que ter um coração abençoador. Uma igreja cheia de amor não pensa apenas nela, pensa no outro. E a igreja de Jerusalém era uma igreja que pensava no outro. Está escrito, somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Como eu disse, a igreja começou com 120 pessoas, mas ela foi aumentando, e à medida que a igreja vai aumentando, os problemas também vão aumentando. E o Senhor tem que nos dar sabedoria, porque os mesmos problemas que tem numa igreja pequena, tem numa igreja grande. A questão é como administrar, e muito mais coisa para administrar. E o que eu quis dar exemplo com isso? Irmãos, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, ao ponto de abençoarmos quem necessita. É muito importante que eu e você
somos cristãos. Eu creio que a maioria das pessoas que me seguem, que me ouvem, servem ao Senhor. Tenham um coração abençoador. Não dê aquilo que você vai jogar fora. Dê o que você tem de coisa boa, porque o Senhor pode dar mais. E não dê pensando em receber. Dê pensando em ser um canal de bênção na vida de alguém. Aqui, continuando, eu achei interessante, eu até anotei aqui, eu vou lendo, vou anotando as coisas que o Senhor vai falando comigo. E Deus planta, eu tô lendo o que eu escrevi. Deus planta, investe em uma terra que eu não investiria. Ah, já tá acabando o meu tempo, eu não tô nem no primeiro tópico. Mas Deus investe na terra que eu não investiria. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E Ele vê além do que eu tô vendo. Ele vê além do que eu faço. Está escrito aqui: o amor é um vínculo de perfeição. Livro de Colossenses 3,14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Uma igreja sem amor, uma igreja que não pensa, é uma igreja morta. Que não pensa no outro, é uma igreja morta. É o básico. O Espírito Santo nos capacitou poderosamente para cumprir a missão fora da igreja, fora das quatro paredes. Irmão, servir a Deus quando nós estamos na igreja, nas quatro paredes, é muito fácil. É como se algumas pessoas estivessem no teatro representando, mas o Senhor tira a capa, né? Em nome de Jesus. Agora e fora. E no meu dia a dia, no seu dia a dia, está escrito aqui: o amor como manifestação da graça. O Espírito Santo opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos, não união, como diz o meu irmão. Comunhão. Você tem comunhão com a tua igreja, com o povo que está na igreja com você? Irmãos, tem irmã que não se conversa, que não se gosta, tem jovem que não se gosta, tem irmão que não vou com a cara dele. Irmãos, que negócio é esse? Uma igreja cheia de amor, não tem esse negócio de vai com a cara ou não vai com a cara. A partir do momento que você respeita a diferença do outro, você começa a não ir com a cara dele, mas a falar: Senhor, eu louvo a Deus porque o Senhor é um Deus criativo e fez cada um de nós de uma maneira. E eu sou difícil do povo gostar. Mas o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é maravilhoso. E foi assim que ele me fez. Diz mais: a graça como um favor imerecido. O que é graça? É o favor que eu não mereço. É algo que eu não mereço, mas ainda assim o Senhor me deu. Está escrito mais, eu preciso terminar. A evidência da graça divina é vista na pregação e no alívio das necessidades materiais dos pobres. Eu fiz evangelismo há muito tempo, já comentei com vocês. E não adianta eu ir levar a palavra do Senhor para uma pessoa que está com a barriga roncando e não dá nada para ela comer. Ela vai ter o alimento espiritual, mas e o material? Eu, como igreja, tenho que pensar nisso. Irmãos, eu não vou conseguir finalizar esta aula, mas um pouquinho eu consegui deixar para vocês. Meditem nessa palavra, aqui está a revistinha. Amanhã, 9 horas, na minha igreja, tem escola bíblica dominical. Na tua igreja deve ter escola bíblica dominical. Se você não é aluno, se matricule, participe e aprenda. Porque o caminho para mim, para você, é conhecimento. E esse conhecimento só vem da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Em nome de Jesus. Amanhã, aos membros da minha igreja, nos encontramos na EBD. Tchau, tchau.